imensa falar de um assunto muito importante hoje para a nossa sociedade, não só em Natal, mas para as grandes cidades do Brasil que estão aí passando por dificuldades e precisam avançar para ter uma vida melhor para as pessoas que vivem. Perfeitamente. Dutra, o plano diretor da cidade de Natal, ele vem à tona aí a ser rediscutido a cada 10 anos e você tem se posicionado nas redes sociais por mudanças no plano diretor da cidade de Natal. Quais pontos você acha que o plano diretor da cidade de Natal precisam ser renovados? Bom, eu acho que antes da gente entrar nos pontos que eu acho que deve mudar, é importante explicar às pessoas o que é isso. Primeiro, assim, o que é o plano diretor? O plano diretor é a lei que tenta, de alguma forma, organizar a vida da cidade. As cidades, elas são organismos vivos, elas crescem de maneira um pouco desordenada, um pouco imprevisível, e essa lei ela procura dar um pouco de ordem a essa expansão das cidades para que elas cresçam de uma forma sustentável. Então, assim, todos os municípios acima de 20 mil habitantes, obrigatoriamente, têm que ter um plano diretor, e por força da lei federal, que é o Estatuto das Cidades, que é a lei geral sobre as cidades brasileiras, esse plano diretor municipais precisam ser revisados a cada 10 anos. Por quê? Porque em 10 anos é um tempo em que a cidade ela muda muito. Ela cresce para lugares onde não havia nada, mais gente vem morar nas cidades, há demanda de outros serviços públicos, mobilidade urbana. Então o Estatuto da Cidade foi muito sábio em prever essa revisão de 10 em 10 anos. A gente está um pouco atrasado aqui em Natal, porque a gente era para ter feito isso em 2017, já que o nosso plano diretor é de 2007. Está um pouco atrasado, mas ainda sempre é tempo da gente se debruçar sobre o que mudou na cidade nesses últimos 12 anos, e mudou muita coisa. Então, nesse processo de revisão, a sociedade é chamada para fazer essa avaliação, os segmentos envolvidos. Eu estou lá participando desse processo como representante da OAB, a OAB participa desse processo, ela nomeou uma comissão da qual eu faço parte, e a gente está agora, nesse momento, estabelecendo o processo em si, né, a participação da Prefeitura, das secretarias, da CEMURB, né, dos segmentos que têm algo a contribuir para as pautas urbanas, e a sociedade principalmente importante. Então a gente está nessa fase. Foi aprovado há 15 dias atrás o regimento interno da revisão do plano diretor, que é a norma que vai regulamentar todo o processo, e agora vão ser formados grupos de trabalho técnico para apresentar as suas sugestões naqueles pontos em que é preciso haver a revisão efetiva. Haverá pontos em que não serão revistos, né? O plano diretor não vai ser refeito, ele vai ser avaliado de acordo com o que aconteceu nesses últimos 12 anos. Perfeitamente. E a sociedade civil ela faz parte dessa comissão avaliativa, doutor? Faz parte, os processos são abertos a qualquer pessoa, as audiências públicas são abertas. Eu tenho apenas uma crítica com relação a isso, que é a pouca publicidade que se dá em algumas fases, porque eu acho que poderia ser melhor divulgado para que as pessoas comuns, assim, para você que pega um ônibus, você que fica preso no trânsito, você que vê uma calçada ruim, você caminhar, assim, as pessoas que vivem o dia a dia da cidade. Eu acho que a participação dessas pessoas é mais importante até do que muitos técnicos que têm as suas visões já estabelecidas, né, trabalham em cima de muitos dogmas de urbanismo, enfim, têm visões conflitantes, mas quem realmente deve dar a contribuição decisiva é o cidadão que vive o dia a dia da cidade, que ele vê as dificuldades, ele sabe quais são os anseios, as demandas das pessoas que vivem nas comunidades, nos bairros, as questões de mobilidade urbana, tudo isso. Então eu tenho feito um esforço nas minhas redes sociais para tentar divulgar ao máximo essas questões relativas ao plano diretor para que as pessoas se interessem pelo tema. É um tema fantástico, é apaixonante. Não é minha formação original, mas há um certo tempo que eu venho estudando as pautas de urbanismo, de direito urbanístico, e eu tenho me aprofundado muito, e cada vez que eu estudo eu gosto mais e tenho mais vontade de, através disso, também contribuir um pouco para enriquecer esse debate como cidadão e como advogado. Perfeito, Dutra. A Zona Norte de Natal, sem dúvida, durante os últimos 20 anos aí, foi a que mais cresceu na capital. E qual é o potencial dessa região econômico e também de desenvolvimento social para os natalenses que ali moram, e como ela se encaixa no plano diretor e como, a partir dessas novas discussões, essa região possa vir a se fomentar? Eu acho que é um dos principais pontos de discussão hoje é a Zona Norte de Natal, porque realmente ela cresceu muito nos últimos 20 anos. Cresceu muito em população, enquanto outras regiões de Natal diminuíam a população. É curioso isso. E a Zona Norte se expandiu muito, cresceu, né? E poderia ter crescido mais se ela tivesse menos travas ao crescimento da construção civil.
Porque não tinha antes, porque existia a argumentação de que não tinha infraestrutura. É verdade. Hoje já houve um avanço nessa parte de infraestrutura, então eu creio que será possível, nesse processo de revisão, a gente fazer com que a Zona Norte cresça agora para cima, se verticaliza um pouco, ela é muito horizontalizada. Porque existe assim, para explicando para as pessoas que estão nos assistindo, que não têm familiaridade com os assuntos do plano diretor. Uma cidade ela é dividida em zonas, né, chama o macrozoneamento. E, dependendo da política urbana que se quer adotar para a cidade, ela divide a região em 3 tipos de zonas. As zonas adensáveis, que é onde você pode construir mais, você pode usar mais o seu terreno para construir, né, o coeficiente de aproveitamento do seu terreno é maior. As zonas de adensamento básico, em que você pode construir um pouco acima da metragem do seu terreno, no caso a Zona Norte, é uma zona de adensamento básico, ou seja, você pode usar até 1,2 da área do seu terreno, ou seja, você não pode usar muito para construir nesse seu terreno, e as zonas de proteção ambiental, onde precisa ser regulamentado por lei específica e tem algumas limitações também. Então, veja, a Zona Norte ela é uma zona de adensamento básico, fixada assim, porque não tinha infraestrutura suficiente para abrigar muitas pessoas. Só que, mesmo assim, muita gente foi morar na Zona Norte. Cerca de 40% das pessoas que vêm morar em Natal, em outras cidades, outras regiões, vão morar na Zona Norte. Ou seja, essa lógica foi meio perdida já. Perdeu-se isso. E eu acredito que esse é um dos pontos que tem que ser revisto na Zona Norte, hoje, na revisão do plano diretor. Você aumentar a possibilidade de você utilizar o seu terreno, para que você possa construir grandes empreendimentos, para você fixar as pessoas. Se muita gente, a Zona Norte cresceu muito em população e economicamente. Então você tem pessoas que querem consumir produtos imobiliários de maior qualidade, querem, enfim, continuar morando naquela região, mesmo trabalhando em outras regiões de Natal. Então é um ponto. Eu acredito que hoje já existe quase um consenso com relação a isso. Eu acredito que a Zona Norte vai avançar, e aí, quando houver essa mudança, eu acredito que a Zona Norte vai deslanchar assim muito e vai se tornar realmente, já é uma região importante, mas agora vai ter mais oportunidade para as pessoas que moram lá, emprego, bons imóveis, enfim, mais ambiente favorável para a gente crescer mais. Perfeitamente, Arthur Dutra. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas falando sobre política, as eleições do ano que vem já praticamente batem a porta, as articulações aí já estão sendo formadas nos partidos, e você, como ativista político, teve uma participação aí bem presente em 2016 e até agora, junto aos partidos ali de oposição aos tradicionais governos e partidos ligados ao PT, enfim. Dutra, você agora, como membro do Solidariedade, é um nome certo para candidato a vereador do ano que vem? Eu colocando meu nome à disposição. Eu realmente tive essa trajetória política que me colocou um pouco no cenário político, né? Porque eu sempre nunca me furtei a participar dos debates importantes da nossa sociedade, que eu acho que não é do meu feitio me omitir essas questões. E eu continuo fazendo esse trabalho agora, enxergando nessa pauta urbana a grande discussão que nós temos que fazer. Eu acho que eu acredito que as duas grandes discussões fundamentais hoje para o país são o equilíbrio das contas públicas. Sem isso a gente não tem capacidade de investimento do Estado, do município, e a gente está vendo aí a situação calamitosa do Estado do Rio Grande do Norte, da União Federal. A gente tem que equilibrar as contas públicas para que o governo recupere sua capacidade de investir para atender aquelas demandas de vulnerabilidade que a sociedade brasileira ainda tem muito. E a outra é essa pauta urbana, porque a nossa sociedade ela saiu do campo e está maciçamente nas cidades. E a gente não tem, embora todo o esforço para planejar o crescimento das cidades, é impossível você conseguir abarcar todos os aspectos de uma cidade complexa, como Natal, por exemplo. E as cidades estão colapsando. A gente está tendo problemas gravíssimos de mobilidade urbana, a gente não consegue mais se locomover de forma segura e rápida dentro da cidade para fazer nosso negócio, para trabalhar, para ter lazer. A gente tem problema de saneamento básico ainda num país como o Brasil. Está para ser votado no Congresso também uma pauta de mudança do marco regulatório do saneamento básico, que é muito importante. A infraestrutura urbana e a gente devolver às pessoas um ambiente urbano onde ela possa se desenvolver. A cidade é onde as pessoas empreendem, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas constituem sua família, enfim, onde os sonhos e os projetos se realizam. Sem dúvida. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente está vendo aí o que está acontecendo. As cidades estão pedindo socorro. E eu acho que
essa é uma discussão que, claro, vai ser muito importante na época da eleição. No próximo ano temos eleições municipais, mas a gente não pode discutir isso só na eleição. Por isso que eu já venho, de um certo tempo, discutindo essas questões, da minha contribuição como cidadão, como advogado, né, participando da OAB, e eu quero acreditar que isso vai ser seriamente discutido nas eleições no próximo ano. Porque se a gente não se debruçar sobre essas questões, a gente vai ter cidades inviáveis e que vão sempre ficar à mercê de remendos e paliativos que vão frustrar a expectativa do cidadão, que paga muito imposto. O município também recebe muito imposto. E ele, além de não ter capacidade, porque está com as contas todas colapsadas, a vida urbana também está sendo inviabilizada. E a gente vai ter um quadro de extrema dificuldade, que se a gente não enfrentar com coragem e seriedade, vai ser muito triste. E, Dutra, para você, qual seria o nome ideal para liderar o executivo natalense para que essas mudanças consigam se enganjar? Bom, o nosso partido, Solidariedade, já tem um pré-candidato a prefeito, que é o deputado Kelps Lima, que eu venho acompanhando muito o trabalho dele. Ele é um profundo estudioso nessas questões urbanas, ele é especialista em mobilidade urbana, já foi secretário municipal. Ele tem se debruçado como aluno de doutorado na UFRN em políticas urbanas, que eu acho que é a única pessoa, um político do Rio Grande do Norte que eu vejo estudar seriamente assim, esse assunto. É ele, hoje eu vejo, e a gente vem compartilhando muitas visões nesse sentido para construir também o programa do partido independente, da candidatura dele vai ser trabalhado aí próximo ano, ainda tem muito tempo pela frente. Mas eu tenho visto uma preocupação muito grande em construir o discurso e o plano. Eu acho que isso eu tenho visto como diferencial. E hoje, como você disse, as articulações políticas, elas não param, né? Aquelas conversas, faz parte, formação de alianças, montagem de grupo político, é importante. Mas não adianta você ter um grupo político se você não tiver algo para dizer para as pessoas. É importantíssimo e eu espero que a gente também possa dar essa contribuição. E o Solidariedade, ele tem essa característica de criar esses grupos de estudo para, anteriormente às eleições, lançar umas pautas já bem definidas. Exato, a gente está pensando em alguns eventos para tratar essa pauta, e o Solidariedade tem um projeto pioneiro no Rio Grande do Norte, que é a Escola de Jovens Líderes, que é um programa local de formação de lideranças. Eu participo de um programa nacional de formação de lideranças, que é o Renova BR, que, por sinal, eu queria convidar para quem gostar de conhecer, é um programa fantástico, eu participo, estamos com inscrições abertas, é o Renova BR Cidades, que visa também exatamente preparar os candidatos a vereador e prefeito no Brasil inteiro para os problemas locais, problemas municipais. Perfeito. Até o dia 15 de maio, as inscrições estão abertas no site renovabr.org, é muito bacana e vale a pena. E o Solidariedade tem esse mesmo projeto aqui, a Escola de Jovens Líderes, que tem hoje cerca de 83 jovens no estado inteiro, e recebe também esse suporte. São pessoas que têm talento, que querem fazer política nova na sua cidade, nos seus municípios, não tem espaço nos grupos tradicionais, e querem fazer algo diferente. Então, o partido montou essa escola, excelente, eu participo lá como monitor de alguns jovens que participam, algumas lideranças do partido, elas monitoram alguns jovens, eu tenho, sob a minha orientação, 8 jovens do estado inteiro, que a gente vem trocando ideia, ajuda eles a construir o seu projeto político de acordo com a sua realidade, e são os políticos do futuro aqui do Rio Grande do Norte. Nós já temos um caso de sucesso da Escola de Jovens Líderes, que é o deputado estadual Alisson Bezerra, de Mossoró. De Mossoró, que era um jovem, assim, um talento imenso, passou pela Escola de Jovens Líderes e hoje é deputado estadual, fez uma campanha muito barata, gastando pouquíssimos recursos no estado como o nosso, onde se acostuma a gastar muito dinheiro para você ter um mandato. Não é de família nenhuma tradicional, de Mossoró, pelo contrário, surpreendeu todo mundo, um jovem de origem humilde, que cresceu na política através do seu próprio esforço e com uma mensagem muito forte de renovação e conteúdo, que ele é engenheiro civil, tem mestrado, é um cara que tem uma bagagem intelectual também. Então é um incentivo para que jovens queiram participar da política, o partido está aberto para essas pessoas que querem fazer essa política nova, né, e uma mensagem mais renovadora da política, e eu acredito que esses frutos que já estão sendo colhidos agora vão ser muito maiores mais na frente. Dutra, agora falando sobre outro aspecto aqui da política, dessa vez nacional, como é que você define hoje digamos que a grosso modo, a atual direita no país? Você acha que essas intrigas entre o presidente Jair Bolsonaro, de uma ala mais conservadora ligada ao filósofo Olavo de Carvalho e os militares, ela tem sido desgastante para a imagem da direita no país, Dutra?
Eu acho que sim, mas eu particularmente não fico surpreso, assim, porque eu sei que chama-se nova direita, é um fenômeno recente, né, que surgiu inicialmente no ambiente cultural, depois ele veio para o ativismo de rua, depois entrou nos partidos e hoje está no governo, né, não só no governo federal, mas também assim, nos parlamentos, né, de gente que é egresso desse movimento de guinada à direita. Então acho que é natural, assim, as coisas estão se acomodando, pouco tempo de governo ainda, assim, está havendo um ajuste entre os grupos, que é um grupo muito heterogêneo que está no governo, tem a ala militar, tem a ala liberal, tem a ala do Olavo Carvalho. Tem uma salada grande. Então assim, essa diversidade, que é interessante para você ter diversidade de visões para um governo e um país plural como o Brasil, vai se ajustar. Eu evito fazer assim, prognósticos muito assim, definitivos sobre isso. Sim. Porque, claro que muitas pessoas são inexperientes da dinâmica da política, militares mesmo assim são pessoas, em regra, muito qualificadas, mas que às vezes no jogo, naquela dinâmica da política, tem um pouco de dificuldade. Mas, enfim, eu acho que faz parte, a política é assim mesmo, e, de maneira geral, o governo tem tomado medidas interessantes e que, dentro desse ambiente de adaptação a um governo, isso vai se acomodar e vai poder avançar com mais qualidade. E Dutra, para a gente encerrar, o que você acha que vai nortear a campanha das eleições do ano que vem? Qual vai ser a principal pauta que as pessoas vão estar atentas e também fiscalizando os candidatos? Eu acho que essa pauta urbana. Eu me surpreendi positivamente quando a gente levanta essas discussões de plano diretor. Todo mundo tem uma visão, porque todo mundo vive na cidade. E a gente não pode ignorar quais são as competências de cada político na hora da eleição. Nós, no próximo ano, teremos eleições municipais, prefeito e vereador. Então a gente tem que cobrar desses candidatos conhecimento, profundidade, propostas que vão na linha do que ele pode fazer, o que ele pode melhorar na vida da cidade. Claro, também você vai ter uma demanda também por ética, por honestidade, pessoas honestas que venham a fazer um bom uso do dinheiro público, e também por zelo pelas contas públicas. É uma pauta um pouco impopular, as pessoas assim, acham que a gente está só querendo tirar dinheiro, cortar recursos, mas é preciso ter responsabilidade com as finanças públicas, porque quando você desanda com orçamento, com a arrecadação, com a folha de pagamento, acontece o que está acontecendo no Rio Grande do Norte agora. A gente está vendo aí faz de conta, um esforço imenso da governadora em tentar mostrar para as pessoas que está tudo bem, quando a gente sabe que não está. Ela deixou 4 folhas atrasadas, entrou agora com o governo dizendo que vai colocar a folha em dia com antecipação de royalties. Até agora não conseguiu arrecadar esses recursos, e não é só o Rio Grande do Norte que está passando essa situação, não. O Rio de Janeiro passou por isso, o Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil que não tiveram esse cuidado vão passar, e a situação vai ficar muito ruim. Então eu enxergo esses 3 pilares assim, que eu vejo fundamentais: responsabilidade fiscal com as contas públicas, honestidade e as pautas urbanas que vão ajudar a resolver os problemas das cidades através dessas figuras, prefeito e vereador. Perfeito. Arthur Dutra, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço, uma satisfação imensa falar sobre esse assunto, e sempre aqui à disposição para novas entrevistas. Obrigado. Valeu, Arthur. Olha, a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que o break é pequeno, a gente volta já já. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta na melhor. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br.